Saudações, meu povo! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse singelo vídeo, mas estamos aqui de volta para a gente poder continuar aí com as nossas aulas da trilha. E hoje eu vou falar sobre um assunto que, ao mesmo tempo, divide opiniões sobre as pessoas que acham que é fácil e as pessoas que acham que é muito difícil, que é empreendedorismo. Quando você fala em empreendedorismo, a primeira coisa que vem na cabeça é empresa. Não, na verdade não é empresa. É ligado a isso. Mas se a gente for ao pé da letra, pessoal, em cima de algumas definições em que estão até sendo trabalhadas no mercado, por exemplo, a gente vai ver que empreendedorismo e empreendedor são duas coisas diferentes. Embora estejam ligadas, são duas coisas diferentes, né? A grande verdade é que o empreendedor não é aquele que empreende, não é aquele que monta uma empresa. O empreendedor é aquele que inicia uma coisa nova e coloca essa coisa se tornando concreta. Essa coisa que eu estou falando pode ser, claro, obviamente, pode ser um serviço para a sociedade, pode ser uma empresa para poder gerar alguns lucros, né? Para poder viabilizar alguns lucros e assim por diante. Então, o empreendedor é essa pessoa em que ela concretiza alguma coisa, né? E é claro que se a gente for levar padrões de mercado de trabalho, por exemplo, o empreendedor é aquele que empreende, é aquele que monta uma empresa para poder, né, tocar o seu negócio para frente. E o empreendedorismo, pessoal, é o ato de fazer isso, é o ato de você empreender, ok? Então isso significa que quando você tem um empreendedorismo, é o processo em que se concretiza aquilo que você está criando, aquilo que você está desenvolvendo. É claro que esse empreender, como eu já falei, ele pode ser, claro, obviamente, em cima de uma empresa, em cima de um serviço, né? Em cima de uma empresa que fornece um serviço para a comunidade, para a sociedade, como você queira chamar. Então, a gente tem várias situações. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque existe uma situação que fala o seguinte, nem todo empreendedor ele é empresário. Existe o empresário e existe o empreendedor. Porque se a gente for analisar um pouco, o empreendedor, cara, ele tem várias qualidades que às vezes quase nenhum empresário tem, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos, infelizmente, várias empresas aí que chegam a decretar falência, em que, na grande maioria das vezes, foram passadas para filhos de funcionários, para filhos de donos, né, por exemplo. E essas pessoas, por acharem que empreender é fácil, para você tocar uma empresa é fácil, na verdade não é, cara. Na verdade, a pessoa acha que não, pô, você é patrão. Ah, ser patrão, o cara não trabalha, não faz nada. Não, cara. O patrão, por exemplo, ele é um dos caras que mais trabalham dentro de uma empresa. Até mais que os próprios funcionários. Até uma empresa dar certo, até esse patrão ir somente algumas vezes na semana naquela empresa, cara, pode botar aí, ó, papo de muitos anos até essa empresa ela dar certo. Então, se a gente for fazer aí um panorama de várias empresas que elas, infelizmente, não conseguem continuar com os seus processos, não conseguem continuar com o seu serviço para a sociedade, porque as pessoas acham que é muito fácil. Na verdade, não é fácil, cara. Porque, como eu falei, um empreendedor, às vezes, é uma coisa, um empresário é outra. Agora, Bruno, você tem algumas ideias para você poder fazer com que uma pessoa ela se torne um empresário de sucesso, para ela poder fazer um empreendimento dar certo? Eu não posso dar uma receita de bolo para você, porque isso não é receita de bolo, gente. A grande verdade é que o empresário ele só aprende vivendo aquilo que ele botou em concreto. Ele só aprende na prática. É claro que na teoria você processa aquilo tudo, você desenvolve, você projeta aquilo tudo, né? No papel fica lindo, mas quando chega na hora da prática, aí, cara, que é uma situação completamente diferente. Então eu vou dar para você alguns pontos,
né? Em que pra gente poder empreender, pra gente. Eu posso empreender, você também. Mais tarde você pode empreender. Existem crianças, por exemplo, que já têm uma mente empreendedora, onde no futuro elas vão colocar em prática todos os projetos que elas estão trabalhando nesse momento. Então a gente vai estar pegando algumas qualidades, algumas palavras que todo o empreendedor ele precisa ter. Isadora, por favor. A primeira delas, pessoal, é o seguinte: é a iniciativa. Bruno, como assim iniciativa? É você se mexer para você poder concretizar aquilo que você projetou. Se a gente for analisar, existem muitas pessoas que sonham em ter a sua empresa. Sonham, tá? Mas ela não concretizou por quê? Porque ela não teve a iniciativa de colocar aquele sonho em realidade, em transformar aquela abstração em concreto, saca? Então, quando você tem a iniciativa, cara, isso muda. É aquilo. Você quer fazer acontecer? Cara, se mexe. Tenha iniciativa. Comece isso. Desenvolva esse projeto em realidade para que você consiga fazer isso aí. Ah, não, Bruno, mas eu não quero trabalhar obedecendo às ordens de algumas pessoas. Beleza, cara. Então, você vai lá e se mexe. Tenha iniciativa. Reaja, vá embora e comece a desenvolver o seu sonho, comece a concretizar o seu sonho, né? Então, iniciativa, pessoal, é uma das principais palavras para um bom empreendedor. Vamos para mais uma. Coragem. Bruno, coragem? Sim, coragem. Como assim coragem? Se você pensar um pouco, todas as grandes decisões que colocaram em xeque uma grande empresa, quando eu digo grande empresa, pessoal, eu digo a padrões mundiais, tá? Eu digo a padrões acima do nosso teto, por exemplo, né? A coragem, cara, é aquilo, é você ter peito para você poder tomar uma decisão e essa decisão ser boa, como também ser ruim para uma determinada empresa. Eu posso, por exemplo, dizer aí a iniciativa do pessoal lá da Nike. Nós temos aí agora o filme nos cinemas, né, sobre... não fala sobre a Nike, ela fala sobre... os tênis Air Jordan, né, no caso. O filme conta a história que na Nike tinha algumas pessoas que estavam querendo levantar a marca, né? E aí algumas pessoas que trabalhavam dentro da marca, o que elas queriam fazer? Eles queriam pegar Michael Jordan para ser garoto propaganda da Nike. Eles queriam trocar alguns jogadores pelo Michael Jordan. E na época, Michael Jordan ele tinha uma preferência declarada pela Adidas. É muito louco isso. Galera aí que tiver uma oportunidade aí, vai no cinema, veja esse filme. Eu ainda não vi, mas eu pesquisei sobre, né? E eu sei exatamente do que se trata. Por quê? Porque isso é coragem, cara. Era trocar a situação, entendeu? Ter a coragem de botar a ideia em cima da mesa e colocar essa ideia em prática. E não é à toa que hoje aí, cara, a Nike é uma das maiores marcas do mundo, né? O Air Jordan, o Michael Jordan, por exemplo, tem contrato vitalício com a Nike, né? Assim como o Ronaldo Fenômeno e por aí vai. Tanto é que o Air Jordan, cara, ele foi baseado no Michael Jordan. Então, cara, foi uma ideia corajosa, certo? E ao mesmo tempo, cara, que colocou em prática todo aquele certame que eles criaram para a marca. Então, para isso tudo acontecer e para que tudo aconteça, pessoal, tem que ter, primeiro, iniciativa. Segundo, coragem. Bruno, tem mais? Tem, pô. Determinação. Como assim, Bruno, determinação? Sim. Você quer fazer? Vou. Então eu vou fazer. Eu vou até o final. Ah, comecei? Vou
até o final. Não, vou parar no meio do caminho. Não, você vai embora. Você continua, você persevera. Por quê? Porque você é determinado. Eu estou determinado a começar isso, a continuar isso e a terminar isso. Então, cara, determinação é uma situação em que você precisa ter, cara, porque você precisa ser determinado para isso tudo. Saca? Você precisa estar pronto para isso. Você precisa estar apto para isso tudo. Então, para que isso tudo aconteça, cara, determinação é também uma das funções importantes para você poder empreender e para você também ser um bom empreendedor. Mas antes de mais nada, é sempre bom, pessoal, a galera que for trabalhar com isso, né? Ou então a pessoa que for falar nisso, ela precisa estar vivendo isso. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, mas aí o professor ele nem é empreendedor, o professor nem empresário o professor nem tá falando isso tudo porque ele leu lá no livro, ou então porque ele só viu alguns vídeos para poder falar. Não. No dia 14 de janeiro, eu, juntamente com meu irmão mais novo, a gente montou uma loja em que a gente vende açaí, sorvete, a gente vende milkshake e também nós vendemos bebidas. E aí, cara, eu tô vivendo isso tudo. Isso tudo que eu tô falando pra vocês, eu tô vendo exatamente na prática como é que é. Sabe? Eu tô vendo na prática exatamente a definição de cada uma dessas palavras que eu acabei de citar aí pra vocês. E que não acabaram não, cara. Nós temos mais uma. Ousadia. Não é a ousadia do Thiaguinho não, gente. Pelo amor de Deus, tá? Ousadia que a gente fala, cara, é você ter audácia, você ter ousadia de você poder fazer, de você poder tomar aquela iniciativa, de você poder tomar aquela decisão, né? Nossa, pô, vocês têm certeza que a gente vai fazer isso mesmo? Eu vou fazer. Então você tem que ter a iniciativa, você tem que ter coragem, você tem que ter a determinação e você tem que ter a ousadia de você fazer isso. Bruno, mas me dá um exemplo de ousadia. Por exemplo, você vender sorvete num lugar considerado frio, por exemplo. Montar uma sorveteria numa cidade onde o clima é muito frio. Mas peraí, você vai fazer isso, cara? Vou fazer isso. Então, cara, é isso. É você ter ousadia. Você ter as suas artimanhas. Você ter os seus segredos para você ter o seu sucesso. Saca? Tem tanta gente que tem tudo isso na ponta do lápis, cara, a ponto de não só criar uma empresa, sem criar 2, 3, quem sabe até mais de 4 empresas, né? Então, cara, é aquilo. Existem algumas qualidades em que você precisa ter quando você for começar a empreender. Quando eu digo empreender, pessoal, pode ser qualquer ramo. Qualquer ramo. Tá? Pode ser o ramo alimentício, pode ser o ramo têxtil, pode ser o ramo educacional, pode ser o ramo social, pode ser o ramo do entretenimento. Tanto faz, pessoal. O que interessa é que a gente sempre tenha algumas dessas palavras, tá? Que eu acabei de colocar aí. Algumas não, né? Todas essas palavras. E talvez até algumas outras que a gente só vai conhecendo no decorrer da nossa escalada. Beleza? Agora, pessoal. É claro, óbvio, evidente, que quando você pensa em empresa, você pensa em quê? Dinheiro. Você pensa em lucro. Como também você tem que pensar em prejuízo. Não pode ter, mas você tem que pensar também. Pô, e se eu tiver prejuízo em alguma coisa? Para você ter uma ideia, já falei sobre isso aqui. Mas nenhuma empresa compra algum produto para revender em cima do mesmo produto que comprou. Porque isso é burrice. A pessoa não vai fazer isso. A pessoa tem que ter um lucro em cima daquilo ali, né? Então, é aquilo. A pessoa precisa visar a parte, né, financeira da situação, certo? E para isso, pessoal, você precisa ter o que a gente está estudando desde a nossa primeira aula, que é o quê? Educação financeira.
Quando a gente fala educação financeira, pessoal, é o quê? Não é você poupar dinheiro. Muita gente pensa que educação financeira é parar de gastar dinheiro, ou então a educação financeira é você aprender a não gastar muito dinheiro. A verdade é que o conjunto de ideias determina a educação financeira. Então, quando você fala em educação financeira, você fala em várias situações ligadas a essa situação, né? Você pensa numa situação melhor para você poder utilizar o seu dinheiro. Você pensa numa ideia melhor para você poder guardar dinheiro. Você pensa numa ideia legal para você poder não gastar muito dinheiro. Para você ter uma ideia, muita gente acha que para emagrecer é você fazer regime. Não, cara. Tem muita gente que consegue emagrecer, consegue perder peso, né? Se reeducando na parte alimentar. Então, cara, o que é uma educação financeira? É você verificar aonde você está colocando o seu dinheiro, aonde você está gastando o seu dinheiro, o quanto você está gastando, o quanto você pode gastar, o que você pode ter e o que você não pode ter, qual é o luxo que você pode ter na sua rotina, qual é o luxo que você não pode ter. Isso tudo é educação financeira, galera. Eu aposto com você que está me assistindo que muita gente acha que no passado, se nós tivéssemos nas escolas a educação financeira, seria muito diferente nos dias de hoje. Eu concordo plenamente. Por quê? Porque você sabendo o que você faz com o seu dinheiro, cara, isso é maravilhoso. Aonde você vai investir, aonde você vai colocar, o que você está pagando, o que você está gastando com o que você está gastando o seu dinheiro. Enfim, cara, você tem várias situações que colocam em prática essa situação da educação financeira. Bom, e é aquilo, pessoal. Quando você vê uma empresa que dá certo, isso é contagiante. Saca? Isso é contagiante. Isso motiva outras pessoas a poderem montar também a sua empresa. Quando eu falo empresa, pessoal, eu não estou falando, nossa, uma empresa gigante, uma Apple na vida. Eu não estou falando isso. A partir do momento que você monta uma loja, a partir do momento que você monta, né, até mesmo um Instagram para você poder vender algumas coisas, bolo de pote, brownie, qualquer coisa, você já está empreendendo, pessoal. O verbo empreender não é você coloca ele em prática, né? A ação dele não determina que você esteja dentro de uma empresa. Não, cara. Foi como a gente falou no início. O empreender é colocar aquele sonho em realidade, cara. Então, o que isso significa? Significa que a partir do momento que a pessoa ela faz os brownies, embala no plástico e começa a vender, ela está empreendendo. A partir do momento em que ela pega uns potes, coloca uns bolos dentro e começa a vender, ela está empreendendo, né? Então você fazendo aquele Instagram maneiro, você tirando umas fotinhas, colocando lá no seu Instagram, né? Você fazendo aqueles stories legal, cara, você está trabalhando o seu lado empreendedor. E tem muita gente, pessoal, que tem esse lado, só que não coloca ele em prática. E isso é muito ruim, cara. Por quê? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que estão 20 anos num trabalho, para você ter uma ideia. A pessoa não sai, porque a gente já falou sobre isso. Se você for desligado de uma empresa, você ganha um valor. Se você pedir demissão dessa empresa, você perde um valor. Saca? Então, tem essa diferença. Então, a pessoa está lá trabalhando 20 anos numa empresa, certo? Ela tá desgostosa, ela não tá satisfeita, ela tá infeliz naquela empresa trabalhando, só que ela não pede demissão por causa da lei trabalhista. Se eu pedir demissão, eu perco dinheiro. Se eu for mandado embora, eu não perco dinheiro. Então, desse lado, você tem a pessoa que não tá, que tá trabalhando meio que forçado. Do outro, você tem a pessoa que tá, né, o patrão, digamos assim, a pessoa que tá trabalhando com aquela, o superior. Ela não manda a pessoa embora, por quê? Porque se ela mandar embora, ela vai perder dinheiro. Se a pessoa pedir demissão, ela vai gastar menos dinheiro. Então, fica essa briga, sabe? Agora, é aquilo, se você tem a ideia, pessoal, se você quer botar em prática, vai na fé, continua.
toca o barco, vai embora. Entende? Monta, vai vender brownie, vai vender bolo de pote, vai montar uma empresa em que faz estampa de camiseta, sabe? Uma confecção de camisa. Cara, toca o barco, segue adiante, sabe? Porque, Bruno, mas primeiro ano do ensino médio tá muito cedo. Não tá cedo não, cara. Você tem que entender que o tempo passa muito rápido. Para você ter uma ideia, nesse exato momento aqui na gravação desse vídeo que eu tô falando com vocês, são 2h25. Eu cheguei aqui na unidade aqui em Bento Ribeiro, era meio-dia e pouca. Entende? Então, galera, o tempo passa muito rápido. É por isso que você tem um lado empreendedor e sonha com isso. Coloca em prática. Coloca esse plano em realidade. Concretiza. Faz isso, cara, porque aí é aquilo, se der certo e a gente torce para que dê certo, cara, daqui a pouco você tá se dedicando 100% em cima daquele negócio que você montou. E é claro que quando você começa, você não vai querer você não vai querer parar. Você não começou para daqui a pouco parar. O seu desejo é o quê? De que tenha uma longa vida. De que você abra uma unidade em outro lugar, você abra uma unidade num outro bairro, você abra uma unidade numa outra cidade e assim por diante. Imagina as grandes marcas aqui do Brasil hoje. Imagina. Já imaginou? Pega uma grande marca aí hoje, por exemplo. Pega a Smart Fit, por exemplo. Se você pensar, a Smart Fit, ela tem uma situação única de você malhar, certo? Então, você tem hoje uma Smart Fit em quase todo o bairro aqui do Rio de Janeiro. Então, cara, é aquilo. É uma visão, tá ligado? É uma situação em que você precisa colocar em prática para que isso tudo se concretize e as pessoas verifiquem e falem, caramba, cara, se pode acontecer com ele, pode acontecer comigo também. Tá entendendo? Então, cara, é uma situação que você precisa estar desenvolvendo isso tudo. Agora, Bruno, para eu poder montar uma empresa, eu preciso fazer uma faculdade? Bom, se a gente for olhar para níveis técnicos, até existe, né? Você fazer uma faculdade, você poder estar trabalhando em cima, né, do setor de empreendedorismo, até existe, né? Por exemplo, não é administração. Não, administração é uma outra situação. Você administra aquilo que outra pessoa montou, outra pessoa desenvolveu e assim por diante, né? Mas é aquilo. Existe faculdade para isso? Existe. Mas eu vou dizer uma situação para você que está aí me assistindo, tá? Um bom empreendedor, você não vê dentro da faculdade. Um bom empreendedor, você vê dentro do seu espaço, dentro da sua empresa. O bom empreendedor, ele aprende as coisas na marra, na real, ali, na hora. É claro, se ele for fazer faculdade, é claro, ele vai fazer aquilo ali por uma mera estética, né? Por um mero ego, digamos assim, ou então simplesmente por um diploma. Agora, o bom empreendedor é aquele que aprende na real. Aprende, né, errando, aprende acertando, aprende sob todas essas situações. Então, galera, se você tem esse sonho em empreender, cara, mano, não deixe esse sonho criar teia de aranha. Bota ele em realidade. Dependendo do que você vai montar, do que você vai fazer, do que você vai vender, qual é o serviço que você vai prestar, cara, já tá na hora, dá pra montar. Então vai, cara. Entendeu? Bruno, como é que eu posso começar? Cara, sei lá, você pode pensar em qualquer situação. Vai na internet. Pega uma receita de um brownie, faz uns brownies, bota pra vender. Pega a receita de bolo, monta um bolo de pote, bota pra vender, tira umas fotinhas no Instagram, como eu já falei, sabe? Os grandes empreendedores, os grandes empresários que existem hoje no ramo nacional e também no ramo internacional, cara, podem ter certeza, foram pessoas que tiveram iniciativa, foram pessoas determinadas, foram pessoas corajosas, foram pessoas que não pensaram duas vezes, vou fazer, e hoje estão aí, cara. Né? É claro que nada me garante que o que acontece com uma pessoa também pode acontecer comigo. Mas eu sou o único que pode fazer com que aquilo se torne realidade. É claro, vão ter pessoas torcendo por você.
vão ter pessoas por trás de você que vão estar do seu lado e vai ter muita gente que não vai querer que você tenha sucesso, tá? Não posso mentir pra você, não posso. Até porque, como eu sempre falo, eu trago verdades aqui. E tem muitas pessoas que querem ver a gente ser bem sucedido, mas não querem ver o nosso sucesso. Ué, Bruno, como assim? Não querem ver a gente bem sucedido? Quer ver a gente bem sucedido, mas não quer ver o nosso sucesso? Como assim? A pessoa, ela quer tá lá na frente, mas ela não quer participar do processo, tá ligado? É muito complicado isso. Não, eu quero ter uma empresa. Mas você vai ralar para montar a empresa? Você vai começar do zero? Você vai perder dinheiro? Você vai fazer isso tudo até dar certo? Vou! Então, mano, toca o barco. Agora, não, pô, eu vou pegar tudo já pronto tal e vou tocar essa parada assim mesmo. Cara, cuidado. Cuidado, por quê? Porque muita gente pensava assim e acabou, infelizmente, mano, colocando tudo em ruínas. Então é muito complicado, tá bom? Bom, a gente vai estar vendo agora, pessoal, os tipos de empreendedorismo, tá? Os tipos de negócios, os tipos de empreendedorismo para a gente poder saber do que a gente está falando. Então, o primeiro deles é o empreendedorismo de negócio. Qual é esse, Bruno? Esse é aquele, pessoal, em que visa lucro próprio. É aquele que você monta o negócio e aquele negócio vai gerar um lucro, em que esse lucro ele vai unicamente para você. Se for uma sociedade, esse lucro ele vai ser jogado para os sócios. Se essa empresa for uma SA, para quem não sabe, pessoal, SA significa sociedade anônima. Tá? São pessoas em que a gente sabe que são donas de uma determinada marca, de uma determinada empresa, só que a gente não conhece. Existem pessoas que são donas daquilo, mas a gente não as conhece. Então essa é a sociedade anônima, beleza? Então a sociedade anônima, ela visa o lucro daquela abertura daquela empresa. Certo? A empresa vendeu tanto no mês. Esse valor, esse lucro vai ser esse valor, né? Ele vai ser designado para os donos, para essa sociedade, e cada um vai receber a sua, né? A sua parte do bolo, beleza? Então nós temos esse que é o primeiro tipo, que é o empreendedorismo de negócio. Nós também temos o empreendedorismo individual. Qual é a diferença, Bruno? O individual, pessoal, é aquele em que é o autônomo em que trabalha. Para quem não sabe, o autônomo é aquele trabalhador que não trabalha de carteira assinada, certo? Então, o lucro vai todo para ele, né? É como se fosse a empresa, o único dono, digamos assim, né? É quando você tem uma empresa, por exemplo, no final, limitada. Ela pode ser limitada para um dono só, como pode ser limitada para uma única unidade daquela empresa existente, né? Então, tem uma diferença, pessoal, né? Tem uma diferença para você estar trabalhando nisso tudo, beleza? Temos também o que a gente chama de empreendedorismo verde. O que é o empreendedorismo verde? O empreendedorismo verde, pessoal, é aquele em que visa lucros, né? Mas, obviamente, todos esses lucros que são visados, ele vai chegar até mim sem prejudicar o planeta, de uma maneira sustentável. Então, quando você tem o empreendedorismo verde, é o empreendedorismo em que você visa o lucro daquilo ali, mas ao mesmo tempo você não danifica o nosso planeta. Você continua fazendo com que o nosso planeta tenha duração, né, longa, vida longa aqui no presente momento em que nós estamos vivendo, beleza? E nós temos também o digital. O digital, pessoal, é aquele em que você tem sempre dentro do ramo de internet, dentro do ramo tecnológico, dentro do ramo eletrônico, para você poder visar o seu lucro, né? Geralmente a galera que trabalha com internet é uma galera que trabalha com esse tipo de empreendedorismo. O empreendedorismo digital, né? É aquele que monta uma empresa na internet e ele trabalha. Pra você ter uma ideia, Netshoes. Netshoes é um exemplo de uma empresa, né, que
visa o empreendedorismo digital. Você não vê uma loja física na Netshoes. Assim como também o Mercado Livre, né? O Mercado Livre hoje ele tem postos, né, representantes de produtos do Mercado Livre, né? Mas uma loja física do Mercado Livre você não vai encontrar. Beleza? Então isso significa que esses são os empreendedorismos existentes. E por fim, nós temos mais um, que é o empreendedorismo social. Esse é o mais legal de todos. Por quê? Porque você visa, né, a qualidade de vida da pessoa que você está atingindo. É claro que você visa o lucro, mas o lucro não está em primeiro lugar. O lucro, cara, ele tá ali, ó, nas informações secundárias. Né? O intuito da empresa em que ela faz o empreendedorismo social é você ver a galera que está participando daquele empreendimento feliz. Isso que importa, né? É você ver a galera que, tipo, tá aproveitando aquilo ali, né? Isso que é uma situação muito importante, né? Então, a parte social, ela faz isso. Ela não visa diretamente o lucro, o dinheiro que vai se ganhar. Ela visa no serviço que ela está proporcionando para a sociedade. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês. E é isso, pessoal. Se você tá com alguma dúvida, gente, escreve aqui nos comentários aqui embaixo, tá legal? Pra gente poder estar trabalhando. E é isso aí, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.